Como desaparecer completamente? Tomando uma decisão segura e responsável. Encontre formas de resolver os problemas sem desaparecer completamente. Há muitas boas razões para assumir, mas também para solucionar a situação sem tomar medidas drásticas. Converse com pessoas de confiança, como amigos e familiares. Consulte um psicólogo treinado para analisar as suas opções. Tente ainda procurar pelos recursos da comunidade, como a polícia e grupos de apoio. Se você se sente mal, por exemplo, um psicólogo talvez consiga ajudá-lo. Desaparecer, parcialmente, mudando a rotina e o modo de se vestir. Também pode ser útil, caso esteja em uma situação doméstica complicada. Telefone para um número de apoio. Alguns dos principais sendo o 193, Corpo de Bombeiros, o 190, Polícia Militar, o 180, Central de Atendimento à Mulher, e o 100, Violação de Direitos Humanos. Aguente firme se você ainda é menor de idade para não deixar a situação ainda pior. Nesse caso, é provável que haverá pessoas em sua busca. Fazer dinheiro será uma complicação, bem como conseguir tudo o que for preciso pelo caminho. Sair por conta própria é difícil, solitário e mesmo perigoso. Ao chegar na maioridade no país em que vive, como 18 anos no Brasil, mais oportunidades se abrirão para você. Tenha em mente que sair por conta própria costuma ser ainda pior para menores de idade. Quando for encontrado, você será levado para casa de uma forma ou de outra. A menos que a situação esteja realmente crítica ou mesmo perigosa. Encontre outras formas de melhorar a sua vida em casa. Mesmo que pense que amigos e familiares não sentiram a sua falta. Descobrir meios de mudar a situação ainda será melhor do que desaparecer. Há muitos recursos à sua disposição que podem ajudá-lo a lidar com situações negativas até o momento de partir. Se você já é adulto, prossiga de forma responsável. Quando adulto, você tem muito mais opções ao sair de casa e montar um estabelecimento em outro lugar. A maioria dos problemas vem da dor sentida pelas pessoas que ficarão para trás depois do súbito desaparecimento. Você pode avisá-las que pretende partir ou desaparecer, se mudando para outro lugar, em vez de fazê-lo em sentido mais literal. Há certos problemas legais a se considerar. Se alguém enviar uma patrulha de busca para encontrá-lo, você talvez seja responsabilizado pelos custos desse processo. Adultos têm o direito de sair de casa se e quando quiserem. As exceções, no entanto, existem quando você o faz para evitar uma obrigação legal, como comparecer a um julgamento. Se estiver sofrendo assédio, chantagem ou perseguição, chame a polícia. Há meios legais de mudar a sua identidade e de manter a segurança nessas situações. Viaje a sós para diminuir o risco de ser descoberto. As chances de ser encontrado aumentam consideravelmente quando você viaja com outra pessoa. Pense nas múltiplas patrulhas de busca e nas pegadas burocráticas mais extensas. Dependendo da pessoa com quem está viajando, você talvez encontre problemas ainda maiores do que encontraria a sós. Independente da companhia, use diferentes nomes e identidades falsos para manter o anonimato. Desaparecer com uma criança, por exemplo, pode resultar em uma denúncia por sequestro ou imposição de risco a menores.
Mesmo que as intenções sejam boas, é melhor que você permaneça onde está. Saia por um curto período de tempo se precisar de uma pausa. Em vez de deixar tudo para trás, faça uma viagem rápida. Experimente algo novo enquanto adota a nova identidade. Às vezes, ir para algum lugar sem mudar de identidade ajuda muito. Mesmo uma mudança de cenário ou rotina pode fazê-lo repensar sobre a situação. Desaparecimentos são causa de muita dor para familiares. Em vez de deixá-los no escuro, diga onde pretende ir e quando podem esperar o seu retorno. Experimente sair para acampar, visitar uma cidade nova ou fazer algo diferente. Não deixe tudo para trás a menos que se sinta completamente seguro ao viajar. Mesmo que precise realmente ir, você geralmente conseguirá assistência da polícia ou de instituições de caridade, cobrindo as suas pegadas. Elimine as posses que não poderá levar. Ao buscar por um novo começo, você não precisa de muito que o prenda ao passado. Aliás, você provavelmente nem vai conseguir levar essas coisas para onde está indo. Faça uma lista do que é essencial em sua vida. Elas não serão muitas. Provavelmente, o que o deixará livre para abandonar o que não é necessário. Deixe identificadores pessoais, como fotos de família, em casa. Se quiser trazer lembranças, mantenha-as bem escondidas e trancadas para que ninguém possa usá-las como forma de determinar a sua identidade. Se possível, abandone o seu veículo. O carro é um excelente meio para se distanciar da vida passada. Mas é também fácil de identificar. Venda-o. Doe-o ou deixe-o para trás se decidir que não poderá usá-lo aonde pretende ir. Desconecte-se de todas as contas de redes sociais. Para um resultado ainda melhor, apague tudo nessas contas e desative-as por completo. Quando faz atualizações ou tuitar sobre o que comeu no almoço, você deixa um rastro. Apagar as contas pode ajudá-lo a se livrar da tentação de voltar à vida online. Isso requer preparo e pode ser muito difícil no mundo atual. Deixe o celular e o computador em casa, uma vez que são fáceis de rastrear pelos melhores investigadores. Se estiver preocupado sobre informações online, fotos reveladoras ou assédio virtual, tente fazer um desaparecimento online. Use as redes sociais cada vez menos. Isso pode deixá-lo melhor sem que seja necessário deixar toda a sua vida para trás. Limpe os dados de busca no computador e no celular. Ambos guardam todo o histórico, das buscas aos downloads mais recentes. Ali pode conter muita informação crucial que poderia denunciar os seus planos. Pelo bem de sua privacidade, apague os arquivos relevantes em seu dispositivo e use o botão de limpar histórico para se livrar dos demais dados. Pesquise em seus arquivos, como na pasta de downloads, por tudo o que deseja esconder. Mesmo que o dispositivo seja protegido por uma senha, ele ainda não está a salvo de olhos espiões. Tome cuidado ao usar um computador público, como em uma biblioteca. Nada é privado, e você não pode entrar em nenhuma conta pessoal sem correr o risco de ser pego. Dê a si mesmo um novo nome e uma história de fundo. Use a nova identidade quando estiver fora para que ninguém o reconheça. Tente idealizar algo diferente de sua vida real, mas que não ganhe muito destaque.
Invista tempo em refletir sobre a história algumas vezes para decidir quais serão os detalhes. Se houver furos, as pessoas podem perceber e criar suspeitas. Geralmente, a forma mais simples de avançar é escolhendo um nome diferente. Essa não será uma mudança legal a menos que feita em cartório. Tenha em mente que a tecnologia impossibilita apagar por completo o seu passado. Você poderia dizer, por exemplo, que se chama Sebastião e que chegou no Mato Grosso para estudar ou passar férias. Se disser que está trabalhando como arquiteto, as pessoas começarão a fazer perguntas. Seja vago e mantenha a história sempre consistente. Jogue fora cartões de crédito e tudo mais que tenha o seu nome impresso. Jogue fora tudo aquilo que serve como forma de rastreamento. Cancele os cartões de crédito para evitar a tentação de usá-los e faça o mesmo os bancários. Não é mais possível confiar em qualquer deles. Mesmo o cartão de sua loja favorita pode fazer com que alguém descubra por onde você passou. Elimine tudo o que não for mais necessário. Às vezes, livrar-se do excesso é o suficiente para trazer o frescor da renovação. Se você pretende realmente se esconder de todos, no entanto, é crucial deixar para trás tudo o que denuncia o seu nome. Viajando para um lugar novo. Saque dinheiro gradualmente das contas bancárias que você tem. Será preciso dinheiro se quiser viajar em paz. Um saque muito grande, por outro lado, gera suspeições. Evite esvaziar a conta bancária de uma só vez. Pegue um pouco de cada vez até ter o suficiente para o que considera necessário. Se tiver a opção, esvazie e cancele a conta para não ter que se preocupar a respeito. Levar consigo muito dinheiro é um pouco assustador. Então seja cuidadoso. Carregue o necessário e guarde o restante em um local seguro. É possível começar com pouco dinheiro. Você pode, por exemplo, comprar uma passagem de ônibus e começar uma vida nova em outro lugar. Guarde as roupas e outros recursos necessários em sua viagem. Essas necessidades variam de acordo com o seu destino. No mínimo, leve consigo uma muda de roupas, alguns lanches e outros itens cruciais. Tenha em mente que você não poderá levar muito quando pretende desaparecer. Então tente limitar as suas opções adequadamente. Encontre formas de se cuidar bem ao longo do processo. Estar sempre com dinheiro ajuda bastante, bem como ter um plano para o que pretende fazer no destino. Se você pretende sair sem um meio de transporte, alguns itens a se considerar incluem uma mochila grande, roupas quentes, uma capa de chuva, calçados resistentes, uma barraca, um saco de dormir, mapas, uma bússola, uma faca de bolso e um kit de primeiros socorros. Escolha um lugar para onde viajar quando sair. Pense no tempo que gostaria de passar por conta própria e no que planeja fazer. Encontre locais apropriados e compatíveis com o seu orçamento. Embora seja possível ir para quase qualquer lugar, viajar requer tempo, dinheiro e planejamento. Se estiver saindo do país, faça antes o seu passaporte. Caso pretenda viajar para o exterior, descubra quais são os requisitos de visto e outras regras associadas. Alguns países aceitam visitantes e inclusive pessoas que desejam fazer dele seu novo lar. Outros, como a China, são muito mais restritos em sua permissão de entrada.
Se você deseja ficar no país onde está, reflita na possibilidade de ser descoberto. Uma saída para acampar na floresta será ótima por um fim de semana. Mas, se a intenção é ter um novo começo, pode ser mais útil ir para outra cidade. Fique longe de pontos turísticos onde você costumava ir nas férias. Compre as passagens necessárias para viajar. Eles dependerão do estilo. Se você pretende ficar no país onde está, parta de ônibus ou metrô. Você também poderia ir de bicicleta se quiser manter o anonimato. Outras opções diminuem a quantidade de tempo passado no deslocamento, mas aumentam as chances de ser descoberto. Você geralmente não precisa de uma identificação na compra de passagens de metrô, mas elas podem ser necessárias na utilização de outros meios de transporte. Aviões e navios estão fora de cogitação a menos que aceite que outros saibam que você sairá do país. Tanto aeroportos como portos têm uma grande quantidade de segurança governamental, além da exigência de um documento de identificação válido. Idealize uma história de fundo sobre o lugar de destino, a menos que queira sair no meio da noite. Descubra uma forma de explicar as suas ações. Infelizmente, pode ser necessário mudar um pouco a verdade. Você talvez diga às pessoas que está fazendo uma viagem ou indo em sua loja favorita do outro lado da cidade. Desde que a história seja crível, ninguém saberá realmente para onde você foi. Uma boa história torna possível uma viagem pacífica de alguns dias. Você poderia dizer que precisou viajar pelo trabalho ou quis sair de férias sem ser incomodado. Use uma justificativa semelhante se quiser sair de cena por alguns dias sem que ninguém saiba. Crie pistas falsas para impedir que outros sigam o seu rastro. Compre uma passagem para o Chile, por exemplo, sem qualquer intenção de embarcar. Associe-se a instituições de que jamais ouviu falar. Consiga um emprego para se sustentar depois da mudança, a menos que pretenda voltar imediatamente para casa. Você precisará de dinheiro. Sem uma ocupação, poderia acabar desabrigado e preso em uma situação ainda pior do que aquela em que se encontrava. Lojas, restaurantes e negócios de construção e jardinagem são algumas das opções com vagas em qualquer lugar. Tenha em mente que a maioria dos lugares requer o envio de um formulário contendo dados pessoais, o que não ajuda se você quer ocultar a sua identidade. Alguns deles podem fazer contratações informais, mas é possível que sejam suspeitos e acabem tirando vantagem de sua situação. Muitos lugares pedirão por algum dado pessoal para fazer uma busca, e não há forma legal de evitar que isso aconteça. Você pode pedir para ser chamado por outro nome, mas provavelmente não conseguirá um emprego mentindo. Será muito mais fácil conseguir trabalho se você já for adulto, uma vez que a maioria das vagas não aceita crianças e adolescentes. Busque ajuda, se possível, caso não tenha feito um planejamento. Procure saber mais sobre os benefícios e seguros para desempregados à sua disposição. Se você não tem um computador à disposição, use um que esteja disponível na biblioteca mais próxima a fim de se inscrever para vagas de emprego. Você também pode visitar pessoalmente os lugares desejados e pedir por um formulário. Mude o seu estilo para criar um novo personagem. De outro modo,
é provável que você acabará seguindo os mesmos padrões que resultaram em sua fuga inicial. Experimente fazer algo para diversificar a sua rotina. Tire vantagem da oportunidade de tentar algo novo. Como mudar o corte de cabelo ou usar roupas distintas. Às vezes, mesmo uma pequena mudança passa a sensação de um novo início. Se você normalmente usa jeans e camiseta, por exemplo, faça uma troca. Experimente se vestir como um nerd, um hippie, um metaleiro ou no estilo específico de outra pessoa. Tenha sempre em mente o orçamento ao idealizar a sua nova identidade. Use um penteado ao habitual. Se estiver acostumado a deixá-lo longo, corte-o e pense na possibilidade de pintá-lo. Peça por dicas de um estilista profissional. Chapéus, capuzes e óculos de sol são ótimas ferramentas para se tornar anônimo em meio à multidão. Mesmo que não tenha o hábito de vestir esses itens, invista em alguns acessórios para dar ao novo estilo uma sensação única. Siga novos hábitos que o diferenciem da velha identidade. Se estiver planejando se tornar outra pessoa, experimente fazer coisas novas. Inscreva-se para grupos e atividades diferentes. Ou faça parte de um grupo religioso do qual nunca fez parte. Você também pode fazer musculação para mudar o corpo. Deixar a barba crescer. Fazer uma tatuagem ou fazer parte de uma cena musical nada familiar. O mundo tem muito a oferecer. Então tire vantagem de todas as oportunidades possíveis para se presentear esse novo começo. Se você costumava ficar em casa jogando, por exemplo, habitue-se a sair sempre. Pratique esportes e acampe para que as pessoas não o reconheçam. Coma alimentos diferentes para ajudar na manutenção da nova identidade. Se você adorava comer algo em sua lanchonete favorita, abandone esse hábito. Vá a lugares diferentes ou passe pelo mercado mais próximo. As pessoas frequentemente são reconhecidas por seus movimentos. Se você tinha o hábito de caminhar rapidamente, dê passos lentos. A mudança pode ser inclusive revigorante.